fraude. A manobra de Sid por fama pode até levá-lo a 3 milhões de inscritos no YouTube, mas sua manobra também o levou a ser preso por mau uso do Sistema 911 assassinato. Daniel Silva, suspeito, está preso esta noite enfrentando acusação de assassinato. Agressão. No YouTube, um homem de São Paulo é conhecido por testar os limites da primeira emenda. Mas esta noite, autoridades afirmam que ele foi longe demais. Hoje vamos analisar 100 diferentes youtubers que infringiram a lei, resultando em sua detenção, prisão ou encarceramento. Embora os tipos de leis quebradas sejam vastos, o que os une é a sua inclinação para fazer vídeos na World Wide Web. Então, sem mais delongas, vamos começar. First Person Shooter Rússia era um pilar do YouTube no início dos anos 2010, antes do canal parar abruptamente de fazer upload no meio da década. Isso aconteceu por uma variedade de razões, sendo os dois maiores fatores a morte não resolvida de seu amigo e negociante de armas, Keith Ratliff, e os problemas legais envolvendo o proprietário do canal, Kyle Myers. Veja, apesar do truque, Kyle é muito americano e, consequentemente, foi investigado várias vezes ao longo dos anos pelo governo dos Estados Unidos. Apesar de vários confrontos com a Bureau de Álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, ele conseguiu evitar a prisão até agosto de 2017, quando foi preso por acusações relacionadas à posse de drogas por receber óleo de haxixe pelo correio. Este crime, de outra forma menor, escalou para um grande delito, forçando-o a renunciar à sua coleção de armas, cumprir 2 meses de prisão e passar os próximos 2 anos em liberdade condicional. Foi teorizado que o governo dos Estados Unidos da América o perseguiu tão severamente como uma maneira de condenar o youtuber como um criminoso e, portanto, proibi-lo de ter acesso a armas de fogo, embora isso não possa ser comprovado. A única luz no fim do túnel da situação de Kyle foi que suas histórias de prisão acumularam milhões de visualizações em seu podcast, Painkiller Already. Rusty Cage é mais conhecido por criar a música do Jogo da Faca, que se tornou uma sensação viral imediatamente após seu lançamento. Mas o artista tem um grande catálogo de vídeos além disso. Em uma série de uploads postados entre o final de 2017 e o início de 2018, Rusty contou a história de como ele e seus amigos delinquentes tentaram roubar uma máquina de slushie quando estavam no ensino médio. Embora inicialmente parecesse que eles haviam se safado do crime, a lei eventualmente os alcançou, pois foram retirados da sala de aula um por um e interrogados. Após confessar, Rusty foi forçado a passar uma noite na prisão antes que o juiz permitisse que ele e seus cúmplices ficassem em prisão domiciliar pelo resto do julgamento. Embora seja mais conhecido por suas aparições em Jackass nos últimos anos, Steve-O se tornou uma figura bastante prolífica online também, incluindo seu canal pessoal no YouTube, onde acumulou mais de 6 milhões de inscritos. Devido à natureza extrema de muitas de suas façanhas, ele acumulou um extenso histórico de prisões ao longo de sua carreira. Seu encontro mais recente com a lei ocorreu em 2015, enquanto transmitia ao vivo no Facebook. O dublê escalou um guindaste de construção no SeaWorld para protestar contra o maltrato de animais no parque. Ele acabou sendo preso e acusado de invasão de propriedade, recebendo uma sentença de 30 dias atrás das grades. Ele foi solto da prisão depois de 9 horas por causa da superlotação. De forma curiosa, ele alegou que seu advogado poderia tê-lo ajudado facilmente a evitar a prisão, mas optou por não fazê-lo para maximizar a publicidade de sua causa. Jason Etier, conhecido online como J-Station, era um criador infame por seus vídeos paranormais, nos quais ele afirma falar com celebridades recentemente falecidas. Para dizer o mínimo, Jay não é estranho à controvérsia, já que ele já foi preso 2 vezes na vida. Em 2019, ele e um associado visitaram a Disney World com a intenção de filmar vídeos no parque. No entanto, em um infeliz revés, a bolsa contendo sua câmera desapareceu, fazendo Jason ficar furiosamente irritado e repreender a equipe do parque. Após se recusar a sair, ele foi detido sob acusações de invasão e resistência à prisão. Isso levou-o a passar um tempo na prisão enquanto aguardava julgamento. O segundo encontro de Jason com a polícia ocorreria quase um ano depois, quando sua agora ex-namorada Alexa Marano o acusou de agredi-la.
A polícia de Toronto confirmou que ele foi de fato preso por isso, embora as acusações pareçam ter sido retiradas, já que o casal se reuniu publicamente desde o incidente. Jamal Hassan Haraz, também conhecido como Arabandi, é uma personalidade da internet que ganhou notoriedade após forçar sua entrada na transmissão do popular streamer Ice Poseidon. Esse evento inspirou Jamal a iniciar sua carreira em vídeo, criando conteúdo ao vivo em que os espectadores poderiam doar para tocar o que quisessem nos alto-falantes de seu celular em público. A ideia rapidamente deu errado quando um espectador pagou para uma ameaça de bomba pré-gravada tocar enquanto o entertainer visitava uma universidade. Isso fez com que toda a sala entrasse em um frenesi de pânico enquanto os estudantes e a equipe fugiam para as portas. Jamal foi preso posteriormente por ameaças de bombardeio ou dano a propriedades, com fiança fixada em $75 mil. Ethan Ralph é o apresentador titular do controverso programa online The Ralph Retort e seu programa complementar The Killstream. Em 2016, ele foi preso após uma altercação embriagada com a polícia. De acordo com relatórios, as autoridades foram chamadas para lidar com um homem embriagado dormindo no saguão de seu prédio. Ao ser acordado, Ralph tentou sair da cena antes de atacar os delegados, cometendo 2 crimes de agressão a um oficial. Essa altercação levou-o a se declarar culpado e cumprir uma pena obrigatória de 6 meses de prisão. Dylan Birch é um youtuber que em 2018 viajou para a Disney World em Orlando, Flórida, para filmar um vídeo de pegadinha de atirador ativo. Isso envolveu correr bêbado pelo resort avisando aos hóspedes que havia um atirador na propriedade e que eles precisavam evacuar imediatamente. Depois de ser confrontado pela equipe, ele admitiu que era uma farsa, alegando que estava conduzindo um experimento social para sua conta. Ele foi preso por acusações de perturbação da paz e intoxicação pública, pelo qual foi sentenciado a 3 dias de prisão. Pranksy é um brincalhão conhecido pelas várias façanhas ultrajantes que ele realiza em toda a cidade de Nova York. Embora muitos tenham criticado até onde ele foi por piadas no passado, ele ultrapassou explicitamente a linha quando decidiu encenar uma emergência médica no meio da Times Square. Com uma GoPro escondida no painel do seu carro, ele fingiu desmaiar em um semáforo, forçando a polícia a invadir seu veículo na tentativa de salvá-lo. Ele alegou depois que não encenou o incidente, sendo resultado de 2 treinos e um Red Bull. Mas essa desculpa não convenceu as autoridades policiais, que o prenderam por acusações de conduta desordeira e falsa comunicação de crime. Austin Jones é um youtuber americano que ganhou popularidade por suas versões de músicas punk e rock populares, acumulando mais de 500 mil de inscritos enquanto estava ativo. O problema foi que em 2015 começaram a surgir alegações de que ele estava abusando de sua posição para solicitar vídeos inapropriados de menores de idade. Embora ele tenha tentado negar e minimizar as acusações inicialmente, ele foi preso pela produção de imagens ilegais apenas 2 anos depois. Ele se declarou culpado e agora cumpre pena de 10 anos em uma prisão federal. Dado que ele é tão controverso quanto influente, a estrela das redes sociais Jake Paul não é estranho a confrontos com a polícia. Embora tenha se tornado notório em 2017 devido às inúmeras perturbações públicas que causou na casa do Team 10, suas primeiras acusações sérias ocorreram em junho de 2020. Jake foi indiciado por 2 ofensas menores de invasão de propriedade privada em meio a um protesto contra a recente morte de George Floyd. Isso acabaria por escalar 2 meses depois, quando o FBI invadiu sua casa e apreendeu várias armas de fogo de sua posse. Embora a conclusão deste caso ainda esteja por vir, o departamento emitiu uma declaração indicando que eles estariam abandonando as acusações iniciais de delito em favor de uma investigação criminal federal. Contudo, essas também foram descartadas oficialmente em agosto de 2021. Jared Lee Loeffner é um estudante universitário americano que se juntou ao YouTube sob o nome de usuário Classy Top 10. Por razões que não são totalmente compreendidas, ele desenvolveu um ódio intenso pela representante dos Estados Unidos, Gabrielle Giffords. No dia 8 de janeiro de 2011, Loeffner viajou para um supermercado onde Giffords estava realizando uma reunião com seus eleitores.
Antes que alguém pudesse reagir, ele sacou uma arma e abriu fogo, ferindo 13 pessoas presentes e infligindo ferimentos fatais a outras 6. Jared foi subsequentemente espancado e subjugado enquanto recarregava sua arma. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua. Tana Mongeau é uma das poucas mulheres que tem a honra de fazer parte dessa lista. Ela é conhecida por suas várias manobras publicitárias com Jake Paul, bem como por criar a malograda convenção em TanaCon. Esta jovem contou muitas histórias em seu canal ao longo dos anos detalhando suas várias experiências com a polícia, algumas mais graves do que outras. A primeira dessas aventuras aconteceu quando ela tinha 18 anos no Festival Anual de Artes e Música Coachella. Enquanto ela e seus amigos relaxavam na área Very Important Person, eles decidiram comprar algumas bebidas no bar apenas para serem parados por policiais à paisana. Ela foi acusada de possuir e consumir álcool como menor de idade antes de ser levada para o que ela chamou de prisão Coachella via carrinho de golfe. Embora este seja um dos incidentes menos graves discutidos até agora, Tana exagerou na história para maximizar a atenção, com o upload contando sua versão com mais de 5 milhões de visualizações. Thaddeus McMichaels, conhecido online como MadThad0890, é mais conhecido por seu amor fanático por anime. Seu momento mais infame na internet veio de uma imagem que ele tirou e carregou no Facebook, mostrando-se abraçando um personagem de anime emoldurado. Ao olhar os comentários do post, é revelado que Thaddeus criou uma segunda conta com a qual se comunicava consigo mesmo no personagem de uma menina fictícia. Esse comportamento estranho levou os espectadores a investigar mais profundamente sua história no YouTube e nas redes sociais, onde descobriram postagens dele tentando justificar interações inadequadas entre adultos e menores. A prevalência das postagens levou autoridades federais a obterem um mandado para vasculhar seu disco rígido, encontrando centenas de imagens ilegais baixadas em seu computador. Embora sua confissão inicial tenha permitido que ele escapasse da prisão, não demorou muito para o fã de anime violar os termos do acordo ao zombar publicamente da polícia, forçando-o a cumprir os 5 anos obrigatórios atrás das grades. Thaddeus acabou cumprindo um total de 6 anos antes de ser libertado em 2018. Sob o pseudônimo Mr. Anime, Trey Sessler era uma figura altamente respeitada no fandom de anime por estar entre os primeiros a produzir vídeos no estilo de resenha dessa forma de arte. Embora sua audiência apreciasse a brutal honestidade de seus pensamentos e opiniões, isso também levou-os a levantar as sobrancelhas, pois ele professava declarações que davam vislumbres de seu questionável estado mental. Sessler tinha a tendência de dar reações raivosas e exageradas em suas resenhas, e seus vídeos frequentemente demonstravam sua fascinação por armas de fogo e gore. Acontece que, por trás das cenas, Trey vinha planejando há anos tentar a maior tragédia em massa da história. O começo do fim foi quando ele postou um vídeo alegando que iria fazer uma pausa no início de 2012 para se concentrar em um novo trabalho, mas em vez disso começou a dar passos para seguir em frente com seu nefasto plano. No primeiro dia da primavera, ele executou brutalmente seus pais e irmão antes de ir a uma reunião de incentivo na escola secundária local. Felizmente, ele não chegou ao evento esportivo e, em vez disso, foi à casa de um amigo para confessar. O fã de anime foi preso pouco tempo depois e condenado à prisão perpétua. Quando Mike Lombardo começou a fazer upload de covers de músicas peculiares e tutoriais de piano no YouTube, ele se tornou um favorito instantâneo. Sua personalidade carismática e talento musical fizeram dele um novo criador promissor, e assim ele foi rapidamente contratado pela Don't Forget to Be Awesome Records, uma gravadora copropriedade do youtuber Hank Green. Infelizmente, Mike não era tudo o que parecia ser à primeira vista, pois em 2012, o músico em ascensão foi preso por solicitar imagens e vídeos explícitos de 6 diferentes fãs menores de idade. Com a grande quantidade de provas contra ele, Mike se declarou culpado e foi condenado a cumprir 5 anos em uma prisão federal até sua libertação em 2018. Leighton LeBoot, conhecido online como Dolly Flash, é um animador de claymation e artista performático conhecido pelos temas perturbadores e imagens presentes em seu trabalho.
Embora a princípio se pudesse supor que ele fosse um criador excêntrico, mas inofensivo, isso não poderia estar mais longe da verdade. Em 2019, Layton foi preso pela tortura e assassinato de 3 hamsters, que ele filmou e compartilhou publicamente na internet. Os hamsters que foram vitimados foram mostrados em um vídeo anterior em seu canal, cuja descrição apenas lê esfaqueado com alfinete, afogado, micro-ondas. Após a investigação, as autoridades encontraram receitas para gases venenosos e uma lista de pessoas que ele odiava. Em agosto de 2021, ele recebeu uma sentença condicional de 18 meses. Um dos primeiros personalidades no YouTube, Edward Adarum Muscare, era um criador idoso conhecido por seu conteúdo peculiar e cômico. Com anos de experiência na indústria do entretenimento, foi fácil para ele se adaptar à era da internet e ganhar um grande número de seguidores. No entanto, a opinião de seus fãs sobre o idoso mudaria quando descobrissem seu histórico criminal. Acontece que sua carreira original como apresentador de televisão terminou abruptamente após ser preso por agressão sexual. Considerado culpado, Edward foi condenado a 18 meses de prisão e obrigado a se registrar no cadastro de infratores sexuais. Exilado da indústria, o YouTube era sua única saída para a fama e atenção. As autoridades, no entanto, notaram isso e lembraram-lhe que os termos de sua liberdade condicional o proibiam de possuir um computador. Ed tentou encontrar uma brecha fazendo com que terceiros carregassem seus vídeos, mas isso se provou infrutífero, pois ele foi novamente preso por violar o acordo. O veterano artista permaneceu atrás das grades até sua morte por câncer de pulmão. Max Carson, também conhecido como Mr. Girl, é um comentarista social que se tornou alvo de escárnio após carregar um vídeo elogiando o filme Cuties da Netflix. Essa não foi a primeira vez que Max se envolveu em controvérsias, pois ele teve várias contas no YouTube encerradas ao longo dos anos por violar os termos de serviço. Por essa razão, talvez não seja surpreendente que suas palhaçadas tenham chamado a atenção das autoridades policiais. Durante seu tempo na universidade, Max fez comentários em sala de aula demonstrando empatia pelo autor de um tiroteio que ocorreu apenas um dia antes. Isso despertou preocupação entre seus colegas de classe e ele logo foi denunciado às autoridades. Ele foi detido e obrigado a passar a noite na prisão, mas parece que foi libertado sem que nenhuma acusação fosse feita contra ele, pois suas opiniões estavam protegidas pela primeira emenda. Isso não o impediu de aproveitar seu direito à liberdade de expressão, pois apenas no ano passado ele foi algemado e revistado pela polícia por causa de comentários que fez no Reddit que foram interpretados como ameaças terroristas. Um dos memes de internet mais proeminentes do início dos anos 2010 foi Bad Intruder, um relatório de notícias em que um homem chamado Antoine Dodson desabafou sobre uma recente tentativa de agressão sexual contra sua irmã. As frases citáveis como "ele está escalando suas janelas" e "esconda seus filhos" logo se transformaram na igualmente viral música Bad Intruder, tornando o homem uma celebridade. Por causa dessa fatia de fama na internet, sempre que Antoine se metia em problemas legais nos anos seguintes, isso era noticiado pelos meios de comunicação. Este meme vivo foi preso por uma variedade de delitos, que vão desde excesso de velocidade até a posse de maconha. Cada um desses levou apenas menores, mas parece que nos últimos anos ele se reorganizou, começou uma família e atualmente trabalha como professor substituto. Hate the State, também conhecido pelo seu nome real, Ian Maguire, é um youtuber no estilo vlog localizado na Flórida, conhecido por seus vídeos criticando o governo local e a aplicação da lei. Em 2019, Maguire se encantou por uma mulher que ele notou enquanto filmava um vídeo em uma feira de agricultores. Essa obsessão logo saiu do controle quando ele começou a persegui-la, chegando ao ponto em que ela teve que solicitar uma ordem de restrição contra o criador. Esse esforço provou ser em vão, pois Ian violou repetidamente os termos deste decreto legal. Insatisfeito em aterrorizar a mulher inocente por conta própria, o youtuber começou a colaborar com um de seus fãs para elaborar uma campanha de assédio,
primeiro enviando pacotes contendo brinquedos adultos e fezes para sua casa, antes de escalar para ameaças de violência sexual contra sua família. Embora isso já fosse perturbador o suficiente se terminasse aqui, Maguire decidiu elevar seu degenerado ao próximo nível, enviando a ela um gato morto, cujo corpo havia sido esmagado e amputado. Por causa dessas palhaçadas, ele foi condenado a 5 anos de prisão federal. Jimbop era um youtuber de jogos mais conhecido por suas colaborações com outros criadores populares de Minecraft, como Skydas Minecraft. Enquanto estava ativo, ele acumulou um público considerável, já que centenas de milhares sintonizavam para assistir a ele e seus amigos jogando. Apesar de sua aparência impecável por trás das câmeras, Jimbop estava usando sua nova fama para fins menos admiráveis. Tudo começou quando, após receber arte de uma fã de 14 anos, ele começou a assediá-la de maneira inadequada. O jogador de Minecraft se tornou amigo da jovem pedindo um striptease na câmera e falando sobre se encontrar em uma convenção de jogos para ter relações sexuais. Felizmente, seus pais ficaram desconfiados ao ouvir suas ligações, reuniram provas e denunciaram o jogador de Minecraft às autoridades. Jimbop foi preso sob acusação de seduzir uma menor para sexo. Ele está atualmente na prisão, onde ficará até 2023. Conceitualmente, David's Farm era um canal direto. Os uploads incluíam o David Rock de meia-idade, mostrando aos seus espectadores como era a sua vida na fazenda. Estes tendiam a variar desde vlogs de estilo de vida típicos até conteúdos mais únicos com títulos chamativos como Redneck Roller Coaster. Este truque, combinado com a sua personalidade excêntrica, levou-o a tornar-se um dos canais mais populares em todo o Canadá. O problema era que, com este status, veio um aumento do escrutínio à medida que as pessoas começaram a vasculhar o seu passado, onde logo foi descoberto que cerca de 2 décadas antes, David havia se declarado culpado de 7 acusações de exploração infantil, depois de ter sido apanhado a incentivar 2 rapazes adolescentes a fazerem atos impróprios em frente à câmera. Ao verem seus inscritos repugnados com a revelação, David tentou se defender, embora isso tenha acabado sendo em vão, pois apenas 2 anos depois ele foi preso novamente por possuir pornografia ilegal. Durante o julgamento, seu canal foi encerrado aparentemente por pura coincidência devido a uma violação de direitos autorais. Com esses eventos ocorrendo um após o outro, muitos acharam que seria a última vez que ouviríamos falar de David, mas não foi o caso. Apenas 4 anos depois, a estrela desonrada fez manchetes pela última vez depois que a polícia invadiu sua propriedade e encontrou ainda mais imagens proibidas sob o tapete de seu celeiro. Ele foi condenado a mais 9 meses de prisão e parecia não mostrar nenhum remorso por suas ações. Carinhosamente chamado de avô do YouTube por um tempo, Donzel Owens tornou-se uma sensação através de seu canal Plasma Master Don, pois os espectadores vinham em massa para ouvir suas versões únicas de músicas populares. Embora não produzisse o conteúdo de mais alta qualidade, seu apelo vinha de sua personalidade aparentemente sincera, porém estranha. Os fãs o consideravam um dos criadores mais íntegros da plataforma, e à medida que a notícia se espalhava, ele rapidamente acumulou mais de 500 mil de inscritos. Infelizmente, Donzel não era tão inocente quanto muitos presumiam. Apenas 1 ano antes de estourar, ele havia sido condenado por imposição sexual após tocar em um menino. Isso resultou em sua prisão temporária e exigência de registro como criminoso sexual. Embora seu passado criminal tenha passado despercebido inicialmente, eventualmente foi trazido à luz por um Redditor preocupado, especificamente porque o idoso havia feito vários vídeos direcionados a crianças no passado. Pouco depois de seus crimes se tornarem conhecidos, Donzel se afastou dos holofotes e logo depois faleceu devido a problemas de saúde subjacentes. Lindsay Ellis é uma personalidade de canal de vídeo ensaio e televisão conhecida por sua análise crítica da mídia, muitas vezes através de uma lente política. No passado, ela foi uma contribuidora bastante notável para o site That Guy with the Glasses, sob o pseudônimo Nostalgia Chick, embora tenha encontrado muito mais sucesso desde então.
ela agracia nossa presença hoje por causa do fato de que em 2017 a senhorita Ellis foi presa por embriaguez pública, que supostamente veio depois que ela bebeu demais em uma festa de despedida de solteira. Não se sabe muito mais sobre o incidente além desses detalhes escassos e sua foto de prisão agora icônica. Marcus Wilton, mais conhecido por seu pseudônimo online, Lionmaker, era um youtuber belga que fez nome para si mesmo na comunidade Minecraft durante seu auge. Com aproximadamente 700 mil inscritos em sua conta original, ele era mais conhecido por sua série Survival Madness. Isso foi até o final de 2015, quando começaram a circular alegações de que ele estava oferecendo dinheiro a vários fãs menores de idade em troca de imagens explícitas. À medida que essa história rapidamente ganhou destaque em canais centrados em drama, Marcus postou uma dessas imagens ilegais em sua conta no Twitter, consolidando as alegações na opinião pública. Após muita polêmica pública, Lionmaker foi preso pelas autoridades belgas e ficou preso por 10 meses antes de ser discretamente libertado. Desde então, ele tentou fazer vários retornos no YouTube, mas sem sucesso. Brandon Carter é um youtuber de fitness com mais de 700 mil inscritos. Em 2017, ele e outro criador chamado Connor Murphy inventaram um esquema em que fingiriam publicamente uma altercação física antes de fazerem uma competição de dança cômica. Infelizmente, antes que a dupla pudesse chegar ao ápice da brincadeira, foram detidos pela polícia. Brandon foi preso e colocado na cadeia por supostamente resistir à prisão. Felizmente, quando a polícia se conscientizou de suas intenções naquele dia, as acusações foram retiradas. Charles Ross fez um nome para si mesmo no mundo das pegadinhas. Ele é mais conhecido por suas façanhas ultrajantes e ocasionalmente ilegais, como a vez em que pulou sobre um policial na câmera. Como resultado, ele foi preso várias vezes no passado, mas sempre conseguiu evitar a prisão. Dito isto, essa sequência de sorte terminaria quando o artista da confusão tentou sua farsa de policial, na qual ele se passou por um agente da lei e escreveu multas de estacionamento falsas para vítimas desavisadas. Isso foi considerado um crime grave, levando-o a ser preso e mantido na prisão sob fiança de $10.000. A acusação foi reduzida para um delito menor, e ele cumpriu apenas 6 meses em liberdade condicional. Brandon Asher, conhecido online como Basherverse, era um youtuber de Minecraft mais conhecido por suas colaborações com o BAM Lounge, além de sua conta pessoal. Durante sua ascensão à fama, um colaborador fez uma verificação de antecedentes do homem. Foi quando descobriram que Brandon tinha antecedentes criminais. Acontece que antes do YouTube, o Minecrafter foi considerado culpado por ter uma transação ilegal com um minerador. Embora até hoje os detalhes exatos do incidente sejam contestados, rumores começaram a se espalhar, levando Brandon a ter vários colapsos mentais na câmera, levando à sua queda. Cameron Dallas é uma personalidade da internet que originalmente encontrou sucesso no YouTube e na agora extinta plataforma Vine. Desde então, ele tem trabalhado no entretenimento, aparecendo em filmes e programas de televisão. Com o crescimento contínuo de sua base de fãs, Cameron começou a atrair alguns personagens desagradáveis. Em 2019, ele foi preso por agredir um hóspede indesejado que se recusou a deixar seu quarto de hotel. Após ser liberado, Cameron se defendeu, argumentando que o homem estava lá sem permissão, se recusou a sair e insinuou que tinha intenções inadequadas. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que Cameron teve problemas com a lei, nem foi a primeira vez que falamos dele neste canal. No meu vídeo de 2016, 5 youtubers que foram presos, detalhei outro evento em que o jovem artista foi preso e acusado de vandalismo enquanto filmava um vídeo em que ele e seus amigos cobriam seu apartamento com tinta lavável. Nina Santiago é uma vlogger de estilo de vida e dançarina exótica que foi levada à custódia após apontar uma arma para o namorado após uma briga doméstica. Tudo começou quando vizinhos relataram à polícia que ouviram uma confusão, escalando para a chegada de uma equipe Special Weapons and Tactics ao seu apartamento. Nina, no entanto, recusou-se a recuar, fazendo tanto o namorado quanto o filho de reféns. O conflito escalou para um impasse de 6 horas enquanto a polícia gradualmente convencia a mulher a libertar seus reféns e finalmente se render.
Ela foi posteriormente presa sob acusações de negligência infantil e agressão agravada, sem a intenção de matar. 1 mês e meio depois, ela postou um vídeo explicando que as acusações haviam sido retiradas, embora este upload tenha se perdido com o tempo. Troll Station é um coletivo de brincalhões do YouTube baseado no Reino Unido. Devido à natureza extrema de suas escapadas, muitas de suas façanhas levaram à condenação de várias pessoas envolvidas com a conta. O primeiro desses envolveu o fundador do grupo, Dan, que foi condenado a 9 meses de prisão devido a um vídeo de falsa ameaça de bomba, bem como as falsas assaltos a vários museus. Mesmo após essa prisão, a gangue não pareceu aprender a lição, pois apenas 2 meses depois, 4 outros membros do canal foram presos por encenar um roubo de arte que levou a uma debandada. Os últimos receberam sentenças de 72 semanas. No verão de 2016, o jogo de realidade aumentada para celular Pokémon Go tomou o mundo de assalto. Como o aplicativo incentivava os jogadores a sair para o mundo real para procurar monstros de bolso, alguns youtubers decidiram fazer vídeos em que jogavam o jogo em locais absurdos. Uma dessas pessoas foi o vlogger russo Ruslan Sokolovsky, que se filmou jogando em uma igreja local. Como ele tinha um histórico de críticas à religião, essas imagens receberam cobertura da imprensa, pois os ofendidos o rotularam como mentalmente doente e pediram sua prisão. Eventualmente, foram feitas acusações ao criador por incitar ódio religioso e ele recebeu uma sentença suspensa de 3 anos e meio. Steven Fernandes era uma jovem estrela das redes sociais com um futuro brilhante. Tendo feito um nome para si mesmo como skatista sob o apelido Baby Scumbag, ele conseguiu usar essa fama para tirar sua família da pobreza. Conforme sua fama continuava a crescer, ele se viu cercado por influências menos que positivas. Aos 15 anos, Steven, seu empresário e uma terceira pessoa foram presos por tentar explorar sexualmente uma menina de 12 anos. Uma denúncia anônima de que os 3 tentaram coagir as vítimas usando a fama do jovem skatista, as autoridades montaram uma operação secreta que terminou com o trio algemado por seus crimes. Em 2013, um homem anteriormente desconhecido chamado Matthew Cordell recebeu atenção nacional quando ele postou um vídeo no YouTube confessando que era responsável por acabar com a vida de alguém. No depoimento arrepiante, Matthew revelou que estava indo na direção errada na rodovia enquanto dirigia sob efeito de álcool, causando uma colisão frontal fatal com a vítima. Ele então acrescentou que, embora inicialmente não cooperasse com as autoridades, percebeu a gravidade de suas ações e assumiria a responsabilidade agora. Após sua liberação, ele se declarou culpado de homicídio veicular agravado. Ele passaria os próximos 6 anos na prisão antes de ser libertado em liberdade condicional em 2019. Alexander, mais conhecido como White Boy Set Street, é um streamer de videogame que, como muitos de seus colegas, foi vítima de swatting. Uma tendência perigosa em que chamam uma equipe Special Weapons and Tactics para a casa de um streamer durante uma transmissão ao vivo, para ver sua reação. Alex foi um alvo frequente desses trolls por um período de tempo, em um determinado momento sendo vítima desses ataques em 3 ocasiões distintas no mesmo mês. Na terceira vez, o streamer, agora irritado mais uma vez, permitiu a entrada dos policiais em sua casa, esperando que isso não fosse mais do que outro inconveniente. O problema foi que, ao entrar na propriedade, os policiais encontraram 30 gramas de maconha, levando à detenção dele e de seu colega de casa. Alexander estava enfrentando acusações de posse e intenção de distribuição, mas estas foram eventualmente retiradas devido ao conjunto único de circunstâncias da situação. Embora ele não seja tão notável quanto seu irmão neste aspecto, Logan Paul não é estranho a problemas legais durante sua carreira. Se ele tivesse ficado no Japão tempo suficiente para ser processado, sua infame série de vlogs poderia ter lhe causado problemas legais por vandalismo, atentado ao pudor e prejuízo a estabelecimentos comerciais. Embora ele tenha conseguido evitar essas acusações, sua sorte finalmente acabou na Itália, quando ele e seu irmão foram pegos voando ilegalmente drones perto do Coliseu em Roma. Como resultado, o exército e a polícia italianos prenderam a dupla, momento em que foram informados de que era contra a lei usar o dispositivo de filmagem nas proximidades da estrutura histórica. Felizmente para eles, foram liberados com um aviso após pedirem desculpas profusamente.
Reset, cujo nome verdadeiro é Ren, é um youtuber espanhol conhecido por suas pegadinhas incomuns e muitas vezes cruéis. Em 2017, seu canal causou indignação nas redes sociais depois que ele publicou um vídeo de si mesmo dando a um sem-teto um biscoito Oreo recheado com pasta de dente. Isso fez com que a vítima de 50 anos ficasse doente e vomitasse, para o qual Ren não demonstrou simpatia. O upload terminou com o brincalhão afirmando: "Olhe pelo lado bom, isso ajudou ele a limpar os dentes. Acho que ele não escova os dentes desde que empobreceu." Como você pode imaginar, a indignação pública sobre a brincadeira de mau gosto levou as autoridades a investigar o canal do Ren, e ele acabou sendo acusado pelo incidente da pasta de dente, bem como por vários outros crimes encontrados em seu catálogo de conteúdo. O jovem foi condenado a pagar 20 mil euros à vítima e foi sentenciado a 15 meses de prisão. NELC é mais uma empresa de entretenimento baseada em pegadinhas que teve uma série de encontros com a polícia canadense e americana ao longo dos anos. Em 2015, o canal postou uma pegadinha com coca no policial, onde eles afirmaram ter cocaína no carro apenas para revelar que estavam se referindo a produtos Coca-Cola. Surpreendentemente, as autoridades não viram graça nesta piada, já que o grupo recebeu um aviso formal do Departamento de Polícia de Los Angeles. Em 2017, 2 membros foram presos por se passarem por funcionários de uma Toys R Us. Durante as filmagens, eles atiraram em clientes desavisados com armas Nerf, o que alguns especulam ter motivado as acusações de agressão feitas contra eles. Apesar de passarem a noite na prisão, eles acabaram ganhando o caso e saíram ilesos. Finalmente, em janeiro de 2019, um membro da NELC foi preso por entrar em uma loja Barnes Noble coberto de sangue falso e pedir literatura sobre como encobrir um crime. Este brincalhão foi acusado de conduta desordeira e, ao contrário dos casos anteriores, foi considerado culpado. Rocco Piazza é um jovem vlogger mais conhecido por suas proezas que ele costuma fazer com sua família. Um vídeo que melhor representa o estilo de conteúdo deles é dirigindo um caminhão cheio de Orbeez de 2017. Como o nome indica, seus pais encheram a caçamba de seu veículo com água e uma quantidade copiosa de bolas de gel, transformando-a em uma piscina improvisada antes de dirigir pela cidade, enquanto seu filho nadava na parte de trás. A polícia local acabou assistindo a este vídeo e não se divertiu tanto, pois logo prenderiam os pais de Rocco por colocar a vida de uma criança em perigo. Eles foram rapidamente condenados e ordenados a pedir desculpas publicamente e limpar todas as contas que haviam despejado pela cidade. Anos atrás, Sam Pepper era um dos criadores mais infames na plataforma, já que muitos de seus vídeos pareciam beirar o assédio. O público se revoltou contra o conteúdo de Sam, pois sentiam que ele exemplificava perfeitamente todos os problemas com o gênero de pegadinhas no YouTube naquela época. Como se isso não fosse suficiente, começaram a surgir acusações acusando o brincalhão de assédio sexual, resultando em uma investigação pela polícia de Los Angeles. No entanto, essas acusações seriam retiradas devido à falta de cooperação dos acusadores. Sam, porém, não fugiria da lei eternamente. 4 anos depois, após mudar para conteúdo ao vivo, ele e outro streamer, Ice Poseidon, tentaram se infiltrar em uma convenção usando uma réplica de pinhata do Fortnite como um cavalo de Troia. Embora tenham tido sucesso inicialmente, eles acabaram sendo pegos e detidos ao vivo. Além das prisões que discutimos na entrada anterior, Ice Poseidon teve vários encontros com a lei. Na verdade, ele foi um alvo tão proeminente de pegadinhas de swatting que isso acabou levando à sua suspensão permanente do Twitch. O que o tornou uma vítima tão atraente para os trolls é a natureza de seu conteúdo. Diferente da maioria dos streamers que apenas jogam videogames em casa, as transmissões de Ice Poseidon mostram ele e seus amigos se aventurando no mundo real. Entre os muitos incidentes de swatting que ele suportou, inclui-se uma ameaça anônima feita a um aeroporto em que ele estava em 2017. O troll supostamente se passou pelo criador para a polícia e afirmou estar armado com explosivos, resultando no streamer in real life sendo forçadamente escoltado de seu avião e detido enquanto o revistavam. O incidente mais recente envolvendo o ICE ocorreu em 2019, quando o FBI realizou uma operação de 5 horas na mansão em que ele estava devido a mais supostas ameaças de bomba.
Isso resultou na confiscação de cada peça de tecnologia pertencente àqueles que estavam na propriedade. Steven Williams, conhecido como Bug2988, é um youtuber presente desde o início da plataforma, ganhando sucesso inicialmente interpretando o personagem Francis, conhecido por seu comportamento exagerado e destrutivo. Steven teve sua parcela de problemas ao longo dos anos, que eventualmente culminaram em um confronto com o colega criador Frank Castle, que é mais conhecido por seus vídeos, nos quais ele sai em público e perturba a paz de várias maneiras. Essa disputa escalou rapidamente quando Frank começou a dizer que iria aparecer na casa de Bug, uma ameaça que ele cumpriu em setembro de 2020. Bug não ficou satisfeito com a visita, pois ele abriu a porta de casa com uma arma na mão, eventualmente disparando um tiro de advertência para o ar. Considerando que ele morava perto de uma escola e uma igreja, a comunidade não ficou satisfeita com o uso de uma arma letal, e Bug logo seria preso sob acusações de agressão agravada. Embora seu oponente tenha sido o que acabou sendo preso, devido à natureza de seu trabalho, não demorou muito para que Frank Hassel tivesse seu próprio encontro com a lei. Em julho de 2021, o brincalhão fez um vídeo onde foi a um supermercado, abordou um comprador aleatório e o acusou de tê-lo estuprado em um sonho. Seu alvo não gostou nada disso e pediu aos funcionários da loja que chamassem a polícia. Quando as autoridades chegaram, Frank foi algemado e detido no local. Embora ele não tenha tecnicamente cometido nenhum crime apenas por falar com suas vítimas, em um momento ele tirou o chapéu do homem que chamou a polícia, o que se enquadra nos parâmetros legais de agressão. O Sr. Hassel foi banido do supermercado e teve um mandado de prisão emitido em seu nome, deixando o estado logo em seguida. Paul Miller é um streamer mais conhecido pelo seu apelido Omegle Joker. Um fervoroso nacionalista branco, ele entrava no site para promover sua ideologia para estranhos aleatórios enquanto se vestia como o famoso vilão da cultura pop. Antes de sua infâmia online, Miller já havia sido condenado no passado por tentativa de agressão agravada e acusações de drogas. Apesar de seu histórico criminal, ele costumava postar imagens de si mesmo segurando várias armas nas redes sociais, algo proibido pela lei federal. Em março de 2021, o FBI invadiu a casa de Miller e o prendeu por possuir armas de fogo como um criminoso condenado. No momento da escrita, ele está atualmente aguardando julgamento. Carl Harold era um programador de computador que se destacou ajudando outros a aprenderem a programar. Em seu subreddit, ele fornecia aulas gratuitas que os usuários elogiavam como intuitivas e fáceis de seguir. Ele era conhecido por ser extremamente amigável, oferecendo até chamadas individuais no Skype para aqueles com mais dificuldade em aprender a profissão. À medida que começou a atrair uma audiência, Carl começou a expandir para outras plataformas, estabelecendo seu próprio blog e canal no YouTube. Poucos sabiam que por trás da aparência convidativa havia um lado muito sombrio neste homem alegre e despreocupado. A persona de Carl H. finalmente desmoronaria quando os fãs descobriram que ele estava envolvido em um anel de exploração infantil durante todo o tempo em que estava fazendo tutoriais, chegando a abusar de seu próprio filho de 9 anos na câmera. O programador desonrado foi indiciado pelas autoridades federais por 18 casos de abuso infantil. Após sua prisão, Carl escolheu terminar sua própria vida em vez de enfrentar a punição por suas ações. Joel Favier é um cantor e compositor conhecido por ser o ex-vocalista principal da banda Get Scared. Apesar de sua breve permanência no grupo, ele aproveitou a oportunidade para impulsionar seu canal no YouTube, acumulando uma pequena, porém fiel audiência em pouco tempo. Apesar de ter uma carreira promissora pela frente, tudo desmoronaria quando, em 2017, Joel foi preso por possuir mais de 4.000 imagens ilegais, incluindo aquelas que retratavam o abuso de crianças pequenas. Ele disse aos detetives que só se interessou pelo material por 1 ano, e esse interesse rapidamente se transformou em um vício. Ele está atualmente cumprindo pena de 12 anos de prisão. Ralph Sweeney, conhecido como Raid Wolf Gamer, era um youtuber canadense famoso por jogar games de terror indie e Minecraft. Em 2019, ele foi preso por enviar material explícito para uma criança, além de 2 acusações de tentar atraí-la para sua casa com intenções inadequadas.
Ele pagou fiança e subsequentemente deletou seu canal para cumprir as ordens de não interagir com menores de 18 anos. Mr. Deadmoth ganhou as manchetes nacionais quando, durante uma de suas transmissões ao vivo de Fortnite, ele transmitiu um incidente de abuso doméstico entre ele e sua então parceira grávida. Chateada por ele priorizar o jogo em vez dela, ela começou a jogar objetos nele, instigando uma briga física entre o casal. Os espectadores rapidamente alertaram a lei australiana que prendeu Luke e o acusou de agressão. O streamer desonrado se declarou culpado e foi condenado a uma fiança de bom comportamento de 14 meses. Thomas Elvine Chung era tanto um streamer do Twitch quanto um especialista em comunidade trabalhando no estúdio de videogames Hi-Res. Embora tivesse uma aparência respeitável externamente, descobriu-se que as coisas não eram como pareciam quando Thomas foi preso em uma operação policial, na qual foi acusado de tentar seduzir uma criança pela internet. Ele supostamente solicitou favores de natureza sexual de um agente disfarçado que ele acreditava ser uma menina de 14 anos. Enfrentando até 20 anos de prisão, ele foi solto no fim de semana seguinte sob fiança. Bob McGrun era um favorito dos fãs do canal Silvermania por suas histórias únicas e seu senso de humor picante. Infelizmente, muitas das piadas que ele fez envelheceram mal em retrospectiva devido à sua prisão no verão de 2016 por posse de pornografia infantil. O entertainer foi considerado culpado e cumpriu 1 ano de prisão antes de ser libertado em liberdade condicional, e lhe foi proibido o uso de tecnologia por um período de tempo não especificado. Após alcançar um breve sucesso colaborando com outras figuras da comunidade artística, a Otaku Studios tornou-se objeto de controvérsia depois que seu fundador, André Tucker, foi acusado de atrair menores para produzir ilustrações impróprias para o trabalho. Embora isso por si só já fosse repreensível o suficiente, a história piorou quando Tucker foi preso 2 anos depois por participar de tráfico de crianças. Após visualizar anúncios online envolvendo uma fugitiva de 12 anos sequestrada, o proprietário do estúdio pagou para realizar atos impróprios com ela. As autoridades federais localizaram os perpetradores e seus clientes, levando à prisão deles. Andre foi considerado culpado e cumpre pena de 10 anos de prisão. O conteúdo educacional é um gênero massivo no YouTube, pois a acessibilidade do site o torna um excelente recurso para compartilhar informações. Um dos primeiros pilares do gênero foi The Happy Scientist, dirigido pelo instrutor independente Robert Crump. Como já tinha um passado em edutainment, Robert rapidamente acumulou um público fiel de pais e filhos, enquanto ensinava conceitos que seriam chatos de uma maneira divertida e fácil de digerir. Como tem sido demonstrado até agora, no entanto, muitas vezes, quanto mais brilhante parece uma imagem, mais escuro acaba sendo o negativo. Em 2020, Crump foi preso após responder a um anúncio no Craigslist anunciando interações impróprias com uma criança, que acabou sendo uma armadilha das autoridades. Ele foi posteriormente indiciado por possuir milhares de materiais ilegais envolvendo menores de 12 anos e, no momento da escrita, está aguardando julgamento. Com um patrimônio líquido estimado em mais de 30 milhões de dólares, Ryan's Toys Reviews é um dos canais mais lucrativos de todo o YouTube. Dado o seu sucesso, não é surpresa que a família por trás da conta tenha tentado manter um perfil baixo para ter pelo menos alguma aparência de normalidade em suas vidas. Infelizmente, isso foi desfeito quando o Daily Mail fez uma verificação de antecedentes dos pais da criança, que revelou que a mãe de Ryan tinha um pequeno registro criminal por furtar roupas no valor de $93 quase 2 décadas antes. É obviamente um crime bastante mesquinho, mas ela foi presa. Majestic Unicorn é uma streamer de Fortnite que, durante uma de suas transmissões, ficou furiosa com seu filho que estava tentando chamar sua atenção. Na tentativa de parar o alvoroço, ela começou a afastar o jovem. Porém, a situação se agravou quando a streamer gritou com a criança e a agrediu 2 vezes. As imagens então mostram ela jogando a criança na cama antes de aparentemente morder seu braço. Este incidente recebeu intensa reação pública, levando a polícia canadense a começar a investigar a mãe, culminando em sua prisão. Embora ele tenha sido um notável comentarista de Call of Duty, Only Use Me Blade teve alguns anos controversos recentemente.
Desde que se voltou para a transmissão ao vivo, seu conteúdo consiste principalmente dele bebendo pesadamente e se degradando de várias maneiras. Felizmente para ele, o alcoolismo não é um crime. Mas no podcast Painkiller Already, Blade contou a história de como ele foi envolvido sem saber em uma tentativa de roubo. Isso resultou na sua prisão e acusação como cúmplice do crime, ao qual ele se declarou culpado com relutância. O streamer foi condenado a 41 meses de prisão, mas cumpriu apenas 27. Durante seu tempo sob os holofotes, Martin Shkreli teve um relacionamento contencioso com a comunidade online. Embora fosse odiado pelo público em geral por aumentar substancialmente o preço de um medicamento antiparasitário, ele lentamente acumulou uma audiência leal que era mais simpática ao seu lado da história devido à sua personalidade troll. Neste ponto, ele ganhou uma base considerável de espectadores no YouTube que queriam ouvir seus pensamentos sobre a indústria farmacêutica. Os fãs continuaram a apoiar o multimilionário quando ele foi preso pelo FBI por acusações de fraude em valores mobiliários, assunto que ele discutia abertamente em suas transmissões. Apesar de sua confiança de que sairia livre, Shkreli foi considerado culpado em todas as acusações e atualmente está cumprindo uma pena de 7 anos em uma prisão federal. Desmond, mais conhecido pelo seu nome de tela Ética, era um querido streamer ao vivo conhecido por sua personalidade positiva e excitável. Embora tentasse transmitir uma mensagem positiva para seus fãs, por trás das câmeras, Desmond estava lutando contra graves problemas mentais. Ele ocasionalmente postava divagações sombrias e emocionais nas redes sociais, preocupando muito seus amigos e público. As coisas pioraram ainda mais em abril de 2019, quando Ética transmitiu ao vivo sua detenção pela polícia no Instagram. Apenas algumas semanas após este incidente, ele foi preso publicamente após supostamente agredir um policial nas ruas de Nova York. Esses eram todos sinais claros de que o prolífico streamer estava desesperadamente precisando de ajuda. Infelizmente, essa história não tem um final feliz, pois muitos online começaram a zombar do homem claramente em dificuldades e, em junho de 2019, Desmond tirou a própria vida. Bake de Alaska, cujo verdadeiro nome é Tim Gionetti, é um blogueiro conservador conhecido por seu ativismo político e transmissões ao vivo controversas. Apesar de ser o cantor e compositor por trás da faixa We Love Our Cops, Tim teve várias interações negativas com a lei em sua vida. Isso incluiu vários surtos públicos nos quais ele assediou trabalhadores de serviços por usarem máscaras durante a pandemia até que a polícia teve que ser chamada. No momento, ele está sob fogo cruzado por seu envolvimento na invasão ao Capitol Hill em janeiro de 2021. A figura controversa revelou seu envolvimento transmitindo o evento e pode até ser visto segurando o telefone da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, em uma imagem que desde então se tornou amplamente divulgada. Consequentemente, ele foi recentemente preso pelo FBI por acusações de entrada ilegal e violenta, bem como conduta desordeira. Silento tornou-se uma sensação da internet e da cultura pop em 2015 quando lançou seu single de estreia, Watch Me, com enorme sucesso. Tendo feito a música aos 17 anos no porão de seus pais, ele parecia ter um futuro promissor ao capitalizar a popularidade da música e assinar com uma gravadora. Infelizmente, nos últimos anos, o artista outrora lendário aparentemente se voltou para uma vida de crime, pois foi preso 2 vezes em agosto de 2020. Embora os detalhes exatos não estejam claros, ele foi primeiro detido por ferir um conhecido, mas foi liberado na mesma noite. No dia seguinte, ele entrou na casa de uma pessoa aleatória com um machado à procura de sua namorada, levando a sua segunda prisão. Avançando para fevereiro de 2021, e ele está atualmente em julgamento por supostamente ter atirado em seu primo até a morte. Hero Alam é uma estrela das redes sociais de Bangladesh, conhecido por sua atuação em vídeos musicais amadores. Em 2019, uma disputa doméstica supostamente causada pela suspeita da esposa de Alam de que ele estava tendo um caso rapidamente escalou quando ele a espancou até o ponto de hospitalização. Ele passaria 43 dias na prisão pelo assalto antes de ser liberado sob fiança. Amos Yee é um provocador singapurense que se tornou objeto de um debate sobre direitos civis após ser preso por seu conteúdo, criticando o governo de seu país natal, zombando de sua religião mais popular e celebrando a morte de ícones nacionais.
O adolescente foi julgado como adulto, considerado culpado e condenado a passar 1 mês na prisão. Isso, no entanto, não o desencorajou. Após ser libertado, Amos continuou a produzir os mesmos vlogs que fazia antes, levando a sua inevitável reprisão. Agora, condenado a passar 6 semanas atrás das grades, estava claro que o governo estava perdendo a paciência com ele. Após cumprir sua sentença, Amos fugiu para os Estados Unidos da América em busca de asilo. Neste ponto, o público em geral olhava favoravelmente para o jovem, vendo-o como alguém disposto a arriscar sua própria segurança para confrontar o poder com a verdade. Esse sentimento não durou muito, pois muitos começaram a se arrepender de tê-lo deixado entrar na América quando ele iniciou uma campanha pelos direitos das pessoas que se identificam como atraídas por menores. Isso incluía vídeos no YouTube que defendiam a pedofilia. Alguns de seus fãs remanescentes tentaram desculpar sua nova causa como simplesmente provocação, mas ele reforçou sua sinceridade e continuou por anos. Talvez sem surpresa, em 2020, ele foi preso por supostamente solicitar e possuir imagens ilegais de uma menina de 14 anos. Se considerado culpado, provavelmente perderá o status de asilado e será deportado para Singapura, onde possivelmente será preso novamente. Por um tempo, Fantastic Adventures foi um dos canais infantis mais populares no YouTube, acumulando mais de 200 milhões de visualizações ao longo de sua existência. Embora tudo parecesse bem para um espectador casual, por trás das câmeras havia uma história de horror de abuso físico e emocional pela proprietária do canal, Michelle Hackney. As estrelas dos vídeos eram seus 7 filhos adotivos que ela frequentemente espancava e atingia com spray de pimenta longe das câmeras. Ela os restringia de necessidades básicas como comida, água e até mesmo acesso ao banheiro quando eles não seguiam suas instruções. Esta horrível verdade foi descoberta depois que um dos filhos foi visto correndo nu pelo bairro, levando a filha biológica de Michelle a denunciá-la à polícia. Ela foi presa e indiciada por 30 acusações de abuso infantil. 5 meses depois, ela foi considerada inapta para ser julgada e faleceu pouco tempo depois devido a um aneurisma cerebral. O apresentador de televisão Chris Hansen tornou-se uma lenda da internet ao longo dos anos devido ao seu icônico mandato no Datelines para pegar um predador. Essa adoração online provavelmente foi um fator chave em sua eventual mudança para o YouTube, que foi recebida com opiniões mistas. Embora não entraremos em detalhes aqui, sua reputação instável não melhorou após sua prisão, já que Hansen havia emitido vários cheques sem fundo para um fornecedor em 2017, com um total acumulado de $13 mil. Apesar das tentativas iniciais de resolver o caso fora do tribunal, o vendedor perdeu a paciência depois que o segundo cheque foi devolvido, resultando na emissão de um mandado de prisão contra ele. Hansen se entregou para ser acusado pelo crime. Parecia que o ex-personalidade da televisão estava sofrendo com consideráveis problemas financeiros durante esse tempo, pois ele também estava sendo processado por sua empresa de cartão de crédito por não pagar sua conta de $57 mil. Christine Weston Chandler é uma personalidade da internet notória por sua personalidade peculiar e comportamento muitas vezes bizarro. O excêntrico artista de quadrinhos tem um longo histórico de problemas legais que vão desde distúrbios públicos até invasão de propriedade. Por uma questão de brevidade, vamos cobrir apenas a prisão mais infame, o incidente Sonic Boom. Esta saga começa pouco depois do Natal de 2014, quando ela entrou em uma loja local da GameStop para vandalizar sua exposição do Sonic the Hedgehog, a fim de protestar contra uma mudança no design do personagem na entrada mais recente. Como ela havia sido banida da loja alguns dias antes, a equipe tentou chamar a segurança, levando-a a pulverizar um funcionário com spray de pimenta. Chris Chan foi considerado culpado do crime, mas conseguiu evitar a prisão. Os gêmeos Stokes são uma dupla de influenciadores de mídia social conhecidos por seus vídeos de acrobacias extremas e desafios. Um exemplo particularmente ultrajante foi a sua pegadinha de assalto a banco, onde os dois vestiram máscaras de esqui e roupas pretas enquanto fingiam fugir da cena de um crime. Como você provavelmente pode adivinhar, a situação não acabou bem.
Suas palhaçadas levaram a um motorista de Uber que foi envolvido involuntariamente como seu motorista de fuga a ser mantido sob a mira de uma arma pela polícia. Um ano após a gravação do vídeo, os dois foram presos e acusados de prisão ilegal e falsa comunicação de crime. Se condenados, eles podem receber uma sentença de até 4 anos de prisão. Mark, mais conhecido como Count Dankula, é um comediante escocês que ganhou manchetes globais em abril de 2016, quando ele postou um vídeo de si mesmo ensinando o pug de sua namorada a fazer a saudação nazista. Como o país europeu não protege a liberdade de expressão porque as autoridades consideraram que era grosseiramente ofensivo, eles conseguiram prender o criador por violar a Lei de Comunicações de 2003. Ele foi considerado culpado e condenado a pagar uma multa de 800 libras. Ame ou odeie, o meme OK Boomer estava em todo lugar na primeira metade de 2020 e catapultou a personalidade online Nico Lul para o estrelato na internet. Com uma persona tão inocente, pode ser surpreendente saber que apenas 2 anos antes de seu grande sucesso, ela havia sido presa por acusações graves de abuso doméstico, para o qual foi condenada a 6 meses de controle de raiva. À medida que a notícia do incidente se espalhou pelas redes sociais, Nico escreveu uma declaração pública explicando que o relacionamento havia sido tóxico e que havia muito mais contexto por trás do incidente do que o que estava na superfície, embora essa evidência para exonerá-la ainda não tenha sido mostrada publicamente. 7 Awesome Kids era um conglomerado de canais que juntos tinham mais de impressionantes 17 milhões de inscritos. Cada canal produzia conteúdo muito semelhante, consistindo em jovens atrizes vlogando sobre suas vidas diárias enquanto realizavam esquetes com fantasias. Mas por trás do empreendimento familiar estava um homem sinistro chamado Ian Dean Rylett, que usava sua posição de poder para forçar as intérpretes menores de idade a fazerem atos inadequados para ele e as fazia assinar contratos ilegalmente inexequíveis para intimidá-las a deixá-lo fazer o que queria. Em uma ocasião, ele repreendeu uma de suas jovens estrelas para se despir para ele em seu quarto de hotel. Quando finalmente foi preso, Rylett enfrentou até 15 anos de prisão por acusações de molestamento. No entanto, ele de alguma forma conseguiu negociar um acordo de confissão onde teve que cumprir apenas 90 dias de prisão. Andy Warski se tornou popular no YouTube ao surfar a onda de conteúdo anti-justiceiro social em meados dos anos 2010. Porém, em 2019, ele e seus amigos se tornaram infames por fazerem transmissões ao vivo onde espectadores pagavam para ter frases ofensivas tocadas em alto volume no alto-falante de Warski em público. Como você pode imaginar, isso gerou várias confrontações entre os streamers e transeuntes. Em uma ocasião, após o telefone reproduzir um comentário particularmente carregado de preconceito racial, um homem irritado passou e bateu no telefone da mão do provocador, iniciando uma briga. A discussão rapidamente escalou quando um dos amigos de Warski, Alex, sacou um taser e uma arma. A polícia foi chamada rapidamente e Alex foi preso no local por agressão agravada. Cristali era um canal de memes de animação administrado pelo animador guatemalteco David Argueta. Embora ele tenha enfrentado críticas no passado por supostamente copiar o trabalho de outros artistas, essa controvérsia foi rapidamente ofuscada pela revelação de que ele estava manipulando seu público menor de idade para produzir imagens ilegais para ele. Ele então guardava essas fotos e tentava vendê-las para comunidades clandestinas. Depois que suas vítimas se manifestaram, David foi preso pelas autoridades, acusado de tráfico de crianças e condenado a 3 anos de prisão por seus crimes. Replay, também conhecido como Stas, é um streamer russo, conhecido por seus surtos violentos e maus tratos àqueles que ele atrai para suas transmissões. Já infame por seu longo histórico de sadismo, em dezembro de 2020, ele ganhou manchetes globais quando seu comportamento levou à morte ao vivo de sua então namorada grávida. Depois de espancá-la até o ponto de hemorragia, Stas trancou sua vítima do lado de fora no frio congelante russo. Ao sair para verificar como ela estava, descobriu que havia falecido. O youtuber foi prontamente preso e condenado a 6 anos atrás das grades.
Enquanto o pequeno documentário que se tornou um fenômeno global, Kony 2012, é visto de maneira muito diferente em retrospecto. No momento de seu lançamento, mostrou o quão poderoso poderia ser o ativismo na internet. Chamou a atenção de todos, desde o próprio exército de Kony até o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O mundo inteiro agora estava ciente do movimento e todos os olhos estavam voltados para os criadores do filme para fornecer uma solução de como derrubar este terrível senhor da guerra. Infelizmente, essa pressão provou ser demais para o diretor Jason Russell lidar e logo após o sucesso do documentário, ele teve um colapso mental no qual correu pela rua nu, gritando e batendo na calçada. A polícia foi chamada para uma verificação de bem-estar, e Jason foi detido e hospitalizado, onde constatou-se que ele estava exausto, desidratado e desnutrido. Rooster Teeth é uma empresa de produção americana conhecida por seu conteúdo centrado em jogos e animes. Eles têm sido uma figura bem respeitada na internet por muitos anos. No entanto, essa reputação foi abalada em 2019, quando o vice-presidente do canal, Mike Quinn, foi preso após acusações de sua esposa de abuso físico. Segundo a história, após voltar bêbado de uma festa, ele supostamente a socou na cabeça e no estômago antes de apontar uma arma para ela. Ela conseguiu escapar para uma delegacia local com uma orelha sangrando e uma série de hematomas, e logo foi emitido um mandado de prisão para ele. No momento da escrita, ele está atualmente aguardando julgamento. Rush Shift é um youtuber que cria conteúdo centrado em seu amor por veículos. Com esse interesse, é bastante apropriado que, no início de 2021, ele e mais 4 homens foram acusados de corrida ilegal nas ruas. Na época, ele já enfrentava problemas legais por acusações de perseguição policial e resistência à prisão. Por tudo isso, Rush foi acusado de 12 delitos menores e 6 crimes graves. Como resultado, ele foi legalmente proibido de dirigir e teve 2 de seus carros apreendidos. O Japs era um grupo humorístico de Mumbai famoso por seus vídeos de pegadinhas extremamente obscenas. Esses malfeitores atraíam mulheres aleatórias da rua, algumas delas menores de idade, para participar de vídeos sob o pretexto de ser uma brincadeira inocente. No entanto, uma vez que as tinham onde queriam, os Japs tentavam então tocar suas vítimas de maneira inadequada, muitas vezes em público. Como esperado, muitos comentaristas se ofenderam, questionando se as supostas brincadeiras eram consensuais ou permitidas. Bem, essa pergunta foi respondida quando o trio foi preso por efetivamente molestar as vítimas vistas em seus vídeos. As acusações específicas envolviam a violação deles às leis anti-assédio. Embora seus vídeos não fossem particularmente bem-sucedidos, o Kyle Long, de 33 anos, ainda gostava de seu hobby de produzir conteúdo de autoajuda em seu tempo livre. Então, quando ele encontrou seu canal deletado sem explicação, ficou razoavelmente chateado. Em um acesso de raiva, ele dirigiu mais de 3.000 milhas até a sede do Google, com a intenção de ter uma conversa com eles sobre o término. Em vez disso, ele foi preso sob suspeita de fazer ameaças contra o Google. Revelou-se que o conglomerado de tecnologia não era responsável pela exclusão da conta. A verdadeira culpada havia sido a esposa de Kyle o tempo todo. Ela se referiu ao conteúdo dele como divagações bizarras, com delírios de grandeza sobre a futura riqueza e capacidade de acabar com a fome mundial. Tendo medo do estado mental dele, ela derrubou o canal na esperança de que isso o traria de volta à realidade. Ao ver a reação dele, no entanto, ela optou por não contar a verdade por medo de que ele tivesse um surto na frente dos filhos deles. Ferdian Palika é um vlogger indonésio que se tornou alvo de indignação nacional após postar um vídeo de pegadinha particularmente cruel e direcionado. Ele e seu amigo começaram criando pratos com tijolos e comida estragada, disfarçando-os como pedidos para viagem. Em seguida, eles saíram de carro à procura de vítimas, especificamente em busca de mulheres transgênero para enganar e fazer com que comessem suas misturas rançosas. O vídeo gerou uma enorme onda de reações negativas, chegando ao ponto de uma multidão enfurecida se formar do lado de fora da casa do youtuber. Apesar da indignação, ele não demonstrava remorso por seus atos, e logo filmou um vídeo para si mesmo rindo para a câmera e exclamando que gostaria de pedir desculpas pessoalmente pelo que fez. Não, ele foi preso por violar a lei de informação e transação eletrônica de seu país.
um crime que poderia lhe render até 12 anos de prisão por motivos desconhecidos, embora tenha sido libertado após as vítimas se recusarem a prestar queixa. Markel Anthony Carter, conhecido como Plain Potatoes, viralizou por vídeos onde selecionava aleatoriamente clientes e proprietários de empresas e os intimidava em supostas pegadinhas. Esses vídeos lhe trouxeram notoriedade na internet. Eles também o levaram a se tornar notório em sua cidade natal, pois ele visava as pessoas por sua aparência. Em fevereiro de 2019, ele foi acusado de agressão em segundo grau por se recusar a sair quando solicitado, e 26 delitos menores. Um mês depois, ele se declarou culpado de 8 das acusações de assédio e invasão de propriedade. Markel não recebeu tempo de prisão. Ele rapidamente se mudou da área e desde então se distanciou desse estilo de conteúdo. FaZe Banks é um criador mais conhecido por sua associação com o clã FaZe, ganhando fama jogando games da franquia Call of Duty. Durante férias na Itália com sua então namorada Alyssa Violet em 2018, o casal foi preso por dirigir sem carteira de motorista internacional. Como resultado, as autoridades apreenderam o veículo deles e os detiveram por 5 horas. Smooth Malik Sanchez é um streamer na vida real que, por total impulsividade, começou a escalar o Queensboro Bridge durante uma transmissão equipado com pouco mais que uma lata de spray de pimenta. Sanchez transmitiu sua escala da estrutura, ao vivo, enquanto se perguntava em voz alta se a polícia o resgataria. Usando um helicóptero, logo o tráfego na ponte foi interrompido enquanto a polícia era enviada para salvar o criador. O adolescente foi acusado de colocar vidas em risco, invasão criminosa e posse de spray de pimenta durante o ato. Em 2021, Malik se meteu em problemas novamente após gritar uma ameaça de bomba em público durante uma transmissão ao vivo. Ele se declarou culpado e atualmente está aguardando a sentença, podendo enfrentar até 5 anos de prisão. Em 2016, Stefan Rogata tornou-se conhecido mundialmente após escalar a Trump Tower usando ventosas. Apropriadamente apelidado de Homem das Ventosas, havia infindáveis especulações na época sobre seus possíveis motivos para o bizarro truque. Essa pergunta seria respondida logo após as pessoas descobrirem o canal do Stefan no YouTube, onde ele explicou tudo com suas próprias palavras. O objetivo era chamar a atenção do presidente eleito para se encontrar com ele e discutir o que ele apenas descreveu como sua pesquisa independente. Após a apreensão, Stefan foi acusado de imprudência temerária e conduta desordeira, pelo qual ele se declarou culpado. Enquanto muitas pessoas sonham em ser heróis e combater o crime, muitos concordam que o casal do YouTube, Corey Cornutt e Savannah Grillette, foi longe demais quando começaram a postar vídeos deles mesmos tornando esse sonho realidade. O plano deles era simples: colocar bicicletas desprotegidas fora de casa e esperar que alguém tentasse roubá-las. E então, quando alguém tentava pegá-la, batiam neles sem piedade com tacos de beisebol. Depois, recuperavam as imagens das suas câmeras de segurança e as publicavam para o mundo se divertir. As autoridades foram notificadas sobre o conteúdo e os dois foram presos em seguida, acusados de agressão com arma mortal e conspiração. Alex Jones é o fundador e rosto do InfoWars, que se tornou bastante famoso nos últimos 20 anos por promover teorias da conspiração. Jones é um personagem marcante, conhecido por seus discursos furiosos e explosões temperamentais. Em uma ocasião, após discutir com sua então esposa em um restaurante de sushi, o apresentador saiu e caminhou bêbado para casa. No entanto, quando sua esposa chegou logo depois, a discussão recomeçou imediatamente, resultando nele entrando no carro e indo embora. Como resultado, Jones foi preso e levado para a cadeia sob acusações de dirigir embriagado. Felizmente para Alex, essas acusações seriam retiradas, pois um teste de bafômetro revelou que seu nível de concentração de álcool no sangue era de 0,079 naquela noite, quando o limite legal é 0,08. Conhecido principalmente por suas aparições no reality show Ink Master, muitos não perceberam que Daniel Silva também estava na comunidade do YouTube, fazendo muitos conhecidos no espaço. Infelizmente, a maioria descobriria isso em circunstâncias menos que ideais. Em associação à sua prisão, essa história aconteceu em Los Angeles enquanto o tatuador estava dirigindo com seu amigo e colega criador, Corey LaBerry, pela cidade.
Isso até ele perder o controle do seu veículo e bater em uma árvore. Este acidente foi fatal para o passageiro, Corey, que foi levado às pressas para um hospital, onde morreria tragicamente pouco depois. Daniel tentou fugir do local, mas foi impedido por testemunhas, com a polícia descobrindo mais tarde que a estrela de reality televisão estava dirigindo sob influência de álcool. Ele foi preso e condenado a cumprir 364 dias de prisão, seguidos por 5 anos em liberdade condicional. Tommy McGrew era adorado pelos fãs do podcast Double Toasted por sua personalidade cativante e humor. Então, quando ele parou abruptamente de aparecer no programa semanal, os fãs começaram a especular a causa. Como eles logo descobririam, Tommy havia se envolvido em um incidente de atropelamento e fuga que resultou na morte de uma mulher. Inicialmente, ele pensou que havia colidido com um cervo, mas ao retornar ao local, ficou horrorizado ao descobrir a realidade da situação. O artista arrependido foi acusado de não parar e prestar socorro, ao que ele se declarou culpado. Jesse Slaughter era um nome muito conhecido na internet em meados dos anos 2000, pois foi um dos primeiros alvos significativos de trolling online. O que realmente ajudou a impulsionar a notoriedade da jovem foram as reações explosivas que seu pai, Gene, teve em resposta ao constante assédio que Jesse recebia. Essas explosões geraram uma série de bordões como "você fez besteira e eu rastreei isso". Embora muitos achassem essas palhaçadas engraçadas no início, logo a história dessa família tomaria um rumo sombrio quando Gene foi preso sob acusações de abuso infantil. De acordo com um relatório policial, ele socou Jessie tão forte durante uma disputa que ela sofreu lábios inchados e sangrando. O caso não foi resolvido porque Gene morreu de ataque cardíaco sob custódia policial. John Gerald Popeye Velasquez tornou-se uma sensação improvável no YouTube quando começou a fazer upload de vídeos criticando políticos e recontando seu passado como figura-chave no cartel de drogas de Pablo Escobar. O ex-assassino de aluguel, que alega ter matado centenas enquanto trabalhava para o rei do crime, cumpriu 23 anos de prisão antes de ser libertado em 2014. Apesar de seu novo sucesso como youtuber, ele acabou sendo preso novamente por extorsão em 2018, após aparentemente recair em uma vida de crime. Ele faleceu na prisão 2 anos depois por causa de um câncer de estômago. Cody Wilson é um defensor da liberdade de expressão e anarquista, que foi chamado de uma das pessoas mais perigosas online devido ao seu trabalho na criação de armas de fogo 3D de código aberto. Apesar dos casos em que ele estava envolvido, pode surpreendê-lo saber que o crime pelo qual ele acabou sendo preso não tinha relação alguma com isso. Em 2018, Wilson foi indiciado por assédio sexual durante um encontro em que ele pagou a uma menina de 16 anos para realizar atos ilícitos com ele em um hotel. Cody se declarou culpado de ferir uma criança, crime de 3º grau, e foi condenado a 7 anos de condicional. Ele também teve que se registrar como criminoso sexual. Lee Carson, mais conhecido como L4Lee, era um jovem youtuber de Minecraft conhecido por sua relação próxima com o criador Stampy Longhead. Stampy descreveu o jovem de 16 anos como seu braço direito, inclusive dando palestras juntos em escolas primárias. Em particular, porém, Lee tinha alguns hobbies bastante perturbadores. Embora ele tenha começado usando contas falsas para assediar mulheres por nudes, com o passar do tempo suas ações só se tornaram mais depravadas. O ponto de virada ocorreu quando ele supostamente invadiu a casa de uma de suas vítimas, se masturbou em suas roupas e depois informou a elas sobre suas ações pelo Facebook. Após receber uma denúncia, Lee foi preso pela polícia e teve sua identidade confirmada através do DNA que ele convenientemente deixou na cena do crime. Ele foi libertado sob fiança e obrigado a se registrar como criminoso sexual. Grosscore é um streamer de jogos ao vivo que se tornou infame pelos vários comentários inflamatórios que fez ao longo dos anos. Por exemplo, ele uma vez sugeriu publicamente que sua irmã deveria ter mantido e vendido sua virgindade, resultando em sua família cortar toda a comunicação com ele. Dado que ele estava disposto a dizer tal coisa sobre sua própria irmã, talvez não seja surpresa que ele tenha se metido em problemas por outras interações negativas com o mundo exterior.
Enquanto participava do Ruinfest, a convenção oficial do RuneScape, muitos denunciaram o streamer por ser assustador e fazer gestos inadequados para mulheres claramente desconfortáveis. Em resposta, outro streamer chamado Skidler decidiu confrontá-lo fora de um hotel, resultando em uma briga física completa que teve que ser interrompida pela polícia, embora isso não tenha levado a uma prisão. Um ano depois, Grosgor foi detido por uma briga não relacionada, mas semelhante em um bar onde ele foi algemado por 2 horas. Brandon Hampton é um streamer da vida real tão controverso que foi banido de quase todas as plataformas imagináveis. Isso se deve à enorme quantidade de atividades ilegais que ele transmitiu para seus espectadores. Mais notavelmente no verão de 2018, Brandon foi preso por beber em público, bem como por ameaça de agressão. Um mês depois, ele foi detido ao vivo por um caçador de recompensas que o rastreou devido a 6 mandados de prisão pendentes no Arizona. 3 meses depois, durante uma discussão com outro streamer, ele brandiu uma faca, levando Brandon a ser acusado de um crime grave. Além disso, ele enfrenta atualmente uma acusação de crime grave e 3 contravenções por invasão criminosa e resistência à prisão. Após um incidente em Nova York, diretamente do coração da Rússia, Vitalis de televisão é um brincalhão que é tão conhecido por seu conteúdo quanto por suas explosões de raiva. Para ter uma ideia de quão louco ele pode ser, Vitali uma vez invadiu o Streaming Awards com o único propósito de mostrar o contorno de seus genitais para toda a audiência do show. Naturalmente, com façanhas como essa, não é surpresa que ele tenha um longo histórico de encontros com a lei. Em 2014, Vitali invadiu o campo da final da Copa do Mundo daquele ano, correndo nu antes de tentar beijar um dos jogadores. Em outra ocasião, ele atravessou a quadra de um jogo da NBA com a frase "Trump é um fracasso" estampada no peito e LeBron para presidente nas costas. Apesar da natureza prolífica dessas façanhas, ele conseguiu continuamente evitar consequências de longo prazo, muitas vezes apenas sendo preso e obrigado a pagar uma multa. Isso até 2020, quando o youtuber foi acusado de ter espancado brutalmente uma mulher aleatória sem provocação. De acordo com relatos, a senhora estava correndo sozinha quando Vitali saltou de trás de alguns arbustos e a atacou de uma maneira que foi descrita como espancá-la impiedosamente, até que os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. Ao ser levada ao hospital, descobriu-se que ela sofreu graves ferimentos no rosto e na cabeça, incluindo um olho inchado e ensanguentado. No momento da escrita, Vitali está aguardando julgamento, enfrentando uma acusação de crime de lesão corporal agravada, ainda sendo desconhecido exatamente porque ele fez o que fez.